Deus é com você, amém? Ele é pela sua vida, Ele é pela minha vida. O nosso Deus é um Deus de ação, é um Deus de projetos, é um Deus de obras, é um Deus de transformação. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Zacarias. Zacarias capítulo 9, versículo de número 8. Uma palavra do Senhor de esperança para que Israel não se entregasse ao desgosto e à tristeza do cativeiro. Zacarias capítulo 9, versículo de número 8. Deus falando sobre a milícia de Alexandre e falando sobre o seu posicionamento diante do cerco de Jerusalém. Mas nós vamos trazer essa palavra para a nossa vida, amém? Zacarias capítulo 9, versículo 8. E acampar-me-ei ao redor da minha casa, contra o exército, para que ninguém passe, nem volte, para que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vi com os meus olhos. Amém? Amém? Amém. Podemos assentar. Neste texto, Deus falava sobre algumas situações ruins das quais Israel havia vivido e havia sofrido. E não é novidade para mim e para você, circunstâncias e situações ruins e nocivas para a nossa fé, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida emocional e até mesmo para a nossa vida física, algumas situações das quais nós passamos. Se você observar neste texto, o Senhor diz assim, que não passará mais. Significa que por algumas vezes o inimigo passou sobre Israel, trazendo algum prejuízo, trazendo um certo tipo de situação desconfortável. Assim como a minha vida e a sua vida. Nós gostaríamos, como cristãos que nós somos, de não termos experiências e não termos relatos para contar sobre momentos em que nós sentimos, ou na nossa família, ou mesmo em nossas vidas, o pesar, a tristeza de termos sido alcançados por uma obra satânica. Mas infelizmente, eu e você, muitas vezes sofremos pelos ardis de Satanás, que Paulo recomenda que nós não ignoremos. Muitas vezes nós sofremos pelas ciladas astutas do nosso inimigo. Por muitas vezes falta de habilidade, por falta de direção, por falta de compreensão, de visão espiritual. Mas a verdade é que por vez ou outra um cristão tem sofrido. Todos os dias os cristãos têm passado por momentos como esse. Só que a promessa de Deus é que Deus não permitiria mais que isso acontecesse. Rapidamente e em um flash de segundo, o que você poderia dizer para Deus? Deus, eu gostaria que isso não acontecesse mais comigo. Eu gostaria que aquilo não acontecesse mais comigo. Rapidamente, o que você diria para Deus? Existem coisas que Deus se cansa em olhar para nós e ver que nós estamos sendo acometidos por aquilo. E muitas vezes, o cansaço de Deus não é um cansaço comparado ao do homem. Quando nós falamos em nosso cansaço, nós falamos em perda de força, em esmorecimento, em desistência. Quando falamos em cansaço humano, falamos em retrocesso, falamos em falta de força, falta de esperança, como nós cantamos essa canção dizendo que a nossa esperança está viva porque sentimos o cheiro das águas. Mas quando Deus fala em cansaço, Deus fala em atitude. Diga amém. Você quer ficar cansado assim, amém? Amém? Cansado ao ponto de dizer, chega, a partir de agora eu vou tomar uma atitude.
O cansaço que Deus espera de cada um de nós é que nós fiquemos cansados a tal ponto com aquela situação que nós possamos reunir as nossas forças, o nosso intelecto, a nossa história, as nossas experiências, a nossa habilidade e todo o poder das miríades celestiais para que nós possamos nos posicionar e tomarmos uma atitude. Esse é o cansaço que Deus espera de cada um de nós. Porque quando Deus fica cansado, Deus age. Quando Deus fica cansado, Deus mobiliza o que for necessário para que uma alma, uma situação, um problema seja resolvido, salvo e consertado. Não como nós, que quando nos cansamos, retrocedemos, abrimos mão e dizemos assim: eu não aguento mais, eu tentei, eu fiz, cheguei ao meu limite. O nosso cansaço fala de fracasso, o cansaço de Deus fala de vitória. Você pode dizer amém? Quem quer aprender a ficar cansado como o cansaço de Deus? Amém? O porquê que muitas vezes o nosso cansaço é humano e não chega às raias de uma posição espiritual. Porque quando nós ficamos cansados, funciona assim. Quando você está bem, quando você está cheio de fé, você é um gigante. Conforme você vai ficando cansado, você vai diminuindo a sua altura. Diminuindo. E quando você fica cansado mesmo, você vê as coisas pelo âmbito humano. E por isso que o cansaço é muito prejudicial para você. Porque você não consegue ver saída, solução, você não consegue mais compreender as coisas. Tudo você olha a cunho particular, tudo você olha a cunho individual. Você não mais é um guerreiro das bênçãos, da situação e da vitória. Você é uma pessoa que assumiu o fracasso porque você viu tudo a nível particular. E aí você começa a ficar cansado de tal maneira que a sua ótica ela é pequena, ínfima, irrisória, insuficiente. A palavra do Senhor diz assim: eu vou me acampar ao redor da minha casa. Diga, eu sou a casa do Senhor. Deus está dizendo que ia acampar ao redor de Jerusalém, mas vamos trazer isso a nível agora, habitação de Deus. Eu habitarei neles, eu vou tabernacular dentro deles. O Senhor está dizendo que vai acampar ao redor da minha vida e ao redor da sua vida, para que Ele faça algo, para que Ele não permita mais que o inimigo venha, passe, repasse, e as coisas continuem da mesma maneira. Você dá 2 passos para frente, aquela velha história, e 4 para trás. Então Deus diz assim: eu vou montar um acampamento ao redor deles para lutar contra o exército que vem contra eles. Existe um exército contra a minha vida e contra a sua vida. E como todo exército, eles gostam de vencer. E esse exército satânico, eles tomam muito proveito da sua aquiescência, que é a sua incapacidade de dizer não, do seu marasmo, da sua azafama, que é a sua agitação e preocupação diária com tudo, menos com a sua vida espiritual. E quando esse exército se dá por conta, você já está totalmente entregue, você ficou triste o suficiente para ficar numa clausura, você ficou desgostoso o suficiente para, você ficou, lutou, batalhou com armas indevidas e ficou totalmente inapto para. E quando o diabo olha para você, você não é mais páreo, você é alguém que ele passa, repassa, não chega nem a ser um rival à altura. E aí? É o que o Senhor está dizendo: chega, eu vou acampar-me ao redor de vocês e vou parar com a ação inimiga. Ele diz assim: acampar-me ao redor da minha casa contra o exército. Diga, Deus é contra o exército que é contra mim. Glória a Deus. Se existe um exército contra a minha vida e contra a sua, Deus é contra esse exército. Só que tem uma situação que Jesus fala em Lucas: quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Nós precisamos estar ladeados e
conformados, tomando a forma da mesma vontade de Deus. Nós temos que ser participantes do mesmo objetivo de Deus, da mesma vontade de Deus, do mesmo propósito de Deus, que é resgatar as nossas vidas. Não adianta Deus estar todo disposto e determinado a fazer e acontecer, e nós estivermos cansados o suficiente para não sermos participantes nisso. Aí não vai dar certo, correto? Ele diz assim: para que ninguém passe e nem volte, para que não passe mais sobre eles o opressor. Diga amém. Deus não quer mais que o diabo passe sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém? E você? Também? Você divide da mesma compreensão, do mesmo projeto, do mesmo alvo de Deus? Amém? Deus não quer mais. Ele não quer mais olhar para a sua vida e para a minha e observar que Satanás está passando, repassando, oprimindo e roubando, matando e destruindo. Aí você olha e diz assim: eu fiz tudo certo. E aí, mesmo assim, o diabo pôde. Tá, eu acredito, não estou dizendo que você fez errado. Mas você pode ter feito coisas certas, mas não tudo. A questão é que nós, às vezes, somos muito enfáticos quando não deveríamos ser. Às vezes, nós não fizemos tudo, mas achamos que fizemos tudo. E isso dá uma noção de falência, porque se você diz, eu fiz tudo, quer dizer que não tem mais nada para você fazer, correto? Mas quando você olha para uma outra ótica, dizendo assim, eu fiz coisas certas, mas provavelmente eu deixei de fazer alguma coisa que passou desapercebido. Então você olha para a situação com uma outra ótica, dizendo, agora eu vou buscar a direção de Deus e eu vou fazer aquilo que eu ainda não fiz, que é correto e certo, mas por incompetência, por ignorância, por medo, temor, eu ainda não fiz. É isso que Deus quer olhar para nós e enxergar, que nós estejamos entusiasmados. Diga entusiasmo. Fala para o teu irmão o que significa essa palavra entusiasmo. Eu escutei um burburinho que funciona, que é verdade. Entusiasmo significa cheios de Deus. Deus quer que nós estejamos com entusiasmo, cheios dele, da vontade dele, do propósito dele, dos planos dele, das metas dele, do alvo dele. A meta: eu não quero mais que o inimigo passe nem volte, eu não quero mais que o opressor oprima e venha destruir vocês. Eu tenho que estar junto com Deus no mesmo propósito. Se eu estiver muito cansado, nós temos a mania de exagerar, né? Muito cansado, muito estafado, desistente, como é que eu vou estar dentro do projeto de Deus? Porque agora vi com os meus olhos. Eu quero que você vá comigo em Mateus capítulo 18. Eu quero conversar com você nesta noite sobre uma parábola muito conhecida por mim e por você. Mateus capítulo 18, versículo de número 10, a ovelha desgarrada. Existem muitas ovelhas que estão desgarradas do seu Senhor dentro das igrejas. Ovelhas que estão perdidas, ovelhas que estão enfraquecidas, ovelhas que estão doentes e que estão distantes de seu Senhor, mesmo frequentando as igrejas. O Senhor diz assim, que Ele estaria ao redor de sua casa, para que preservasse a sua casa, preservasse a sua vida, para que preservasse a sua família, para que preservasse você e não permitisse que você fosse acometido pelas forças satânicas. Vamos falar aqui sobre uma situação. Mateus 18, 10. Vê lá comigo. Vede. Não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Na ótica que você, pouco que nós, eu e você conhecemos da palavra de Deus, quem são os pequeninos? De acordo com o texto, os escandalizados, os humilhados, aqueles que estão perecendo, aqueles que não têm muito conhecimento, aqueles que estão fragilizados. Tá. Quem de nós, vez ou outra,
as coisas em nós não se tornam pequenas. Às vezes você fica com uma fé pequena, com uma força pequena, com uma alegria pequena, com uma esperança pequena. E às vezes nós ficamos com medo, porque nos assusta olharmos para dentro de nós e não termos o suficiente. E às vezes é muito mais confortável e muito mais fácil retrocedermos, voltarmos e permitir com que aquilo que se torne pequeno acabe desaparecendo no meio de tantas agressões que nós temos dentro de nós. A palavra do Senhor diz assim, que Deus tem os seus anjos, e a missão dos anjos de Deus, a principal missão, é trabalhar para os pequenos. No reino dos céus, não existe uma população apenas de gigantes. Não existe uma população apenas de crentes firmes, fortes, absolutos, confiantes. Existe uma população também no reino de Deus, chamada de os pequenos. E uma vez por outra, nós também estamos nesse meio. E aí? Só porque estamos numa condição de pequenez, só porque não temos e não podemos como quando podíamos, só que não temos aquilo que tínhamos, às vezes somos abandonados, esquecidos, escanteados, mas eu não falo dos outros. Nunca o meu nem o seu problema foram os outros. Nunca, nunca. Às vezes você atribuiu sua queda, seu fracasso, sua infelicidade a alguma outra pessoa, mas isso foi um equívoco seu. Porque o problema não é o abandono dos outros. O problema não é a confusão que os outros fazem na sua vida. O problema é quando você está confuso, não conseguindo entender que Deus é com a sua vida, que Deus te ama e que Ele tem propósito com você. Não importa as confusões que os outros fazem na sua vida. A questão é que você nunca pode estar confuso. Não importa os abandonos que você sofreu, sofre ou vai sofrer. A questão é que você nunca, nem jamais pode se abandonar. E se você se entregar ao cansaço, se você se entregar à desestrutura que a sua alma sofre, você está se abandonando. Ninguém pode fazer mais mal a você do que você mesmo. Ninguém pode fazer mal a você. Quando você está junto com Deus, dizendo eu vou guardar a minha vida, eu vou, momentos difíceis, quem de nós não passamos? Mas a questão é passar. Essa é a palavra justa, passar. A questão é quando eles se tornam um estado, e esse estado se torna uma questão crônica. Você passa por uma tristeza, você passa por um luto, você passa por uma dor. Agora, se isso se torna um estado, você continua triste, você continua dolorido, isso se torna crônico, isso começa a fazer parte de você, de sua essência. Se Deus está disposto a guardar a minha vida e não permitir que o inimigo passe, nem repasse, que o exército que é contra mim, se Deus está disposto a me defender, o porquê eu não faço o mesmo? O porquê eu não desenvolvo uma mesma situação, uma mesma convicção, um mesmo propósito? O porquê com facilidade eu vou barganhar, negociar com o diabo o meu estado, a minha condensação, aquilo que Deus me deu? Ei, meu irmão, o porquê? Se Deus envia anjos para resgatar, me ajudar, para sair da terra, ir para o céu, e fazer o quê? Ajudar-me, falar da minha situação, falar de mim, voltar com direção, voltar para guerrear, voltar para batalhar contra o exército que é contra a minha vida. Você vê isso em Daniel capítulo 10, o que você vê lá? Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia em que tu aplicastes a oração e ao jejum, eu fui enviado por ti.
mas fui resistido espiritualmente, e agora quem me anima é outro anjo para que eu volte. Você vê em Daniel uma milícia espiritual separada para responder os questionamentos, a inquisição que Daniel tinha com as revelações. E você viu resistência. Quantas resistências tem que os anjos têm lutado, que os anjos têm trabalhado pela sua vida. Agora a questão é se você também é resistente. Se eu sou resistente. Se nós abrimos a guarda de tal maneira e recebemos de tapete vermelho angústia, sofrimento, tristeza, abatimento, e olhamos para Isaías 61 como se fosse um escrito de um poeta. Jesus Cristo morreu na cruz, diz o profeta, para tirar de sobre nós o espírito de angústia, para tirar a cinza, nos dar coroa de glória, para que nós nos tornássemos livres da tristeza e da angústia, restauradores de ruínas. Como é que você vai restaurar alguma coisa? Como é que você vai edificar alguma coisa? Como é que eu e você vamos servir para alguma coisa de restauração, de obra da parte de Deus, se estamos totalmente falidos em nós mesmos? Hein? Eu vou dizer uma coisa para você que eu sempre estou dizendo aqui. Você que brinca com a tristeza, você que se sente triste e parece que você está num spa, muito cuidado, muito cuidado. Você precisa aprender a tomar cuidado com os sentimentos destrutivos e nocivos que aparecem do nada. Não, foram enviados pelo inferno. A palavra de Deus diz assim, que Deus tem os seus anjos guardando aqueles que estão pequenos. Você pode estar passando por um período, por um momento, por uma situação, mas essa situação pode se tornar crônica, se você não tiver habilidade, se você não estiver junto com Deus, se você não estiver perceptivo o suficiente. E é nessa situação que Satanás aproveita. Quando você está totalmente desapercebido, envolvido emocionalmente com a sua situação, ali ele entra para destruir você. Ele diz assim, que Deus tem os anjos, e esses anjos veem a face de Deus que está nos céus, por causa dos pequenos. O nosso Deus não abandona os pequenos. O nosso Deus não te abandona quando você está numa situação difícil. O nosso Deus não abandona quando nós estamos passando por situações, sejam elas boas, sejam elas ruins, sejam elas pecaminosas, sejam elas quais forem. O que importa é que você decida estar com Deus. Não importa se você errou, se você falhou. O diabo vem para te condenar. O diabo vem para assumir posicionamento de condenação. Você vai para o sangue de Cristo. Você vai para a cruz e busca a sua redenção. E volta ao seu posicionamento de filiação de Deus. Recebendo a testificação do Espírito. Recebendo a proteção de Deus. E Deus nos cerca com as suas miríades angelicais. Essa é a missão dos anjos de Deus. Vai cobrir os meus pequenos, vai circundar os meus pequenos, vai proteger os meus pequenos. Vai lá, recebe ordem de Deus. São espíritos ministradores, eles recebem ordem de Deus. Vai lá, faz isso aos meus pequenos. Essa é a missão dos anjos. Missão do filho, versículo 11. Se fez filho para quê? Porque o filho do homem veio salvar o que se tinha perdido. Não é o que estava se perdendo, é o que já foi. Sabe, irmãos, quantas vezes nós temos grande culpa nessa situação? Uma situação só perdura na sua vida porque você assume a posição de perdedor. Você não faz nada. Você simplesmente permite que as pessoas digam quem você é e como você vai viver. Você simplesmente permite que pessoas usadas pelo diabo digam para você, esse mês você vai ser triste. Olha, daqui 2 meses você vai ficar abatido. Olha, esse ano vai ser um ano péssimo para você. Simplesmente nós permitimos que a nossa vida gire em torno de acontecimentos humanos.
Sendo que o nosso sol se chama Jesus Cristo, é o sol da nossa justiça. E ao redor dele que nós devemos pairar e viver, e não ao redor da humanidade. A palavra do Senhor diz assim, que Jesus veio salvar o que se perdeu. E aí você olha para uma situação e você simplesmente dá ela por perdida, porque na sua concepção você fez tudo. Você ultrapassou os limites humanos. Mas que limites são esses? Limites de força, de entusiasmo, de oração, de ânimo? Não, pastora, limite de cansaço, de paciência, limite de deixa rolar para ver como é que fica. Isso aí não é uma sondagem correta. A questão é, você fez tudo o que no espiritual podia? Você fez tudo na unção, no poder, na autoridade? Não, eu fiz tudo assim na humanidade. Tive paciência humana longa, tive isso. O que é isso? Então você não experimentou nada ainda, diga amém. A Bíblia diz, Paulo diz que depois que nós fizermos tudo, nós vamos conhecer a vontade de Deus. Mas não o tudo humano. Você fez tudo, o humano está cansado, desmotivado, totalmente abatido. Mas o tudo que a palavra do Senhor diz, é o tudo que Deus comissionou para você realizar. Ousadia, intrepidez, força, poder, autoridade, direção, isso é o tudo. E aí você olha e vê que você fez tudo humano, e aí você pendura a chuteira. E o Senhor diz, bom, com chuteira você não podia chegar a lugar algum mesmo. Vem colocar as sandálias do Evangelho da Paz, porque agora vai ser diferente, diga amém. A questão é, Jesus veio salvar, e eu quero que seja salvo. Eu quero que a minha família seja salva, eu quero que a minha história seja salva, eu quero essa salvação que Cristo veio trazer, eu quero essa logística, essa administração que o céu tem para a minha vida, eu quero isso também para mim, é isso que eu busco, é isso que eu anseio. Ou será que eu não estou junto com Jesus? Ou será que eu estou trabalhando contrariamente pela minha desmotivação, pelo meu cansaço, e simplesmente eu me rotulei, dizendo, realmente não deu, a coisa não era como eu achava, e a coisa não aconteceu. Se Jesus veio salvar o que se perdeu, eu preciso me posicionar adequadamente e dizer, Senhor, eu não aceito ter perdido. O pior, tem gente que está perdendo agora e simplesmente está aceitando, está assinando embaixo. É isso que o diabo gosta. Ele dá um susto em você, ele mostra a você atrocidades e coisas terríveis e diz assim, perdeu, joga a toalha. E você diz, quem somos nós? De onde viemos para acreditar no opressor? A nossa fé tem que estar em Deus. O Senhor diz em Isaías, vocês acreditam no opressor mais do que em minha palavra. Muitas vezes nós acreditamos e confiamos mais nas obras do diabo, naquilo que Deus pode realizar. Com a nossa fé, com a nossa busca, com o nosso posicionamento. O Filho do Homem veio para salvar o que se tinha perdido. Diga glória a Deus. Você crê nisso? Se você crê, você tem ânimo. Se você crê, você tem esperança. Se você crê, você não tem medo de suar a camisa. Se você crê, você não tem medo de ter calos nas mãos. Se você crê, você tem ânimo, esperança para ir à luta. Olha para o seu irmão e vê se ele crê realmente que Jesus veio. Tem gente que está mais morto que vivo, né? Fala a verdade. O diabo veio para matar. Ele mata a esperança, ele mata sua vida espiritual, ele mata sua vida emocional, ele mata. Ele faz você ser uma pessoa, um zumbi ambulante. Você está vivo por quê? Você está vivo porque você come, bebe, dorme, trabalha, vai para casa, mas você não tem as obras do Calvário. Você é crente porque você vem na igreja, mas as obras de Cristo não são realizadas na sua vida. Acabou. E isso não pode mais acontecer.
Ele diz: eu vou fazer um acampamento ao redor da minha casa, você é a habitação dele, e eu vou ser contra o exército que é contra você, e não vou permitir mais que o opressor, porque eu vi com os meus olhos. Diga glória a Deus. Versículo de número 12, o Senhor diz assim: que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Você concorda com isso? Esse era o ofício do pastor. Ele deixava as 99 e, amando e tendo misericórdia daquela ovelha única, ele ia em busca dela. Você viu a missão dos anjos, você viu a missão do filho, e agora você vê a missão dos homens. Diga: a missão dos homens. Diga para o seu irmão: qual é a missão dos homens? Olha para o seu irmão e diga: não perder. Amém? Você gosta de perder? Mas vive perdendo. Então, o que você vive não é condicionado àquilo que você disse. Você diz que não gosta de perder, mas vive perdendo. Perde uma coisa, abre mão. Então não era para dar certo mesmo. Aí, que pecado. Atribui até a Deus a negligência dele, a apatia dele. Eu acho que isso aí está destruído, está ali acabada a coisa. O diabo entrou, cirandou e fez o que queria. Aí ele fala: mas eu acho que isso aí não era da vontade de Deus mesmo. Então, ainda isso, comete um outro pecado. Atribui a Deus o fracasso dele. A sua missão como ser humano é não perder, ir até o fim, fazer o que for preciso, não perder. Essa é a sua missão. Passa por cima de você, passa por cima do diabo, passa por cima de tudo. A sua missão é não perder. Essa é a sua missão. Você precisa encarnar isso e tirar essa demagogia, essa baixa autoestima, essa autocomiseração que o diabo coloca em você. Você fica com orgulho ferido, você perde. Porque eu vou perder, é melhor perder, porque você está com orgulho ferido. E vai lá, pede perdão, vai lá, faz a coisa acontecer. Você se sentiu numa situação ruim, vai perdendo, vai abrindo mão de tudo. Aí pede direção para Deus. Direção do quê? Se você perdeu a direção há quilômetros atrás. Você acha que Deus vai dar direção para a gente perdida? Volta lá. Levanta onde você caiu. É lá que Deus te dá a direção. Tem gente que ele perde a direção, perdeu há quilômetros atrás, ele quer a direção para agora. O Senhor fala: você está onde não deveria estar, a região que você deveria estar é norte, você está no sul, e você quer a direção para o sul, volta para o norte. A sua missão é não perder. Você precisa entender e compreender isso. Eu não vou perder a oportunidade que Deus tem para mim de crescer, de melhorar, de me tornar um cristão autêntico. Eu não vou perder o que Cristo comprou para mim na cruz. Eu não vou perder minha família. Eu não vou perder meus filhos. Eu vou fazer o que for preciso que eu faça, mas eu não vou perder. Diga amém. Isso é Deus. Isso é de Deus. Agora aquele negócio assim: estou cansado, não aguento mais. Olha, só Deus sabe a situação que eu estou. Só Deus sabe. Estou acabado. Sofri um golpe que... Olha, eu falo a verdade, eu fiz tudo o que eu podia. Mas ainda não experimentou o poder de Deus. Fez o que você podia, o que Deus pode. Onde é que está? Eu fiz tudo o que eu podia. Eu amei, eu investi, eu isso, eu aquilo outro, e aquela lenga-lenga, aquilo. E o diabo senta numa poltrona bem confortável para ficar escutando a sua queixa, seu queixume, sua murmuração. Vem, demoniada, vem escutar o melô do crente fracassado. E o que você fala se torna canção para o inferno. Você quer lamentar, você quer murmurar, você quer reclamar? Até pode. Quem de nós de vez em quando não fica nas tampas e a gente vai derramar? Mas é no altar de Deus. É no altar. Não é assumir um comportamento falido, não. É no altar. Deus, eu estou aqui. E eu estou aqui diante do Senhor, porque eu vou dizer uma coisa para o Senhor: eu fiz de tudo. Aí o Espírito Santo fala: fez nada. É verdade, Senhor, eu não fiz de tudo, não. É ali. É no confronto.
Agora é fácil falar longe, fazer uma lamentação longe. É no altar do Senhor. Você pode até queixar, mas é no altar do Senhor. A sua missão é não perder. Diga glória a Deus. Versículo de número 13. E se porventura achá-la, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela, do que pelas 99 que não se desgarraram. Que coisa mais linda e maravilhosa, não é? Você tem tido alegrias, prazeres, êxitos, festa? Eu não tenho, pastor. Minha vida assim está meio xoxa, sabe? Assim, não tem nenhum acontecimento, nada. O homem trabalhou para ter alegria. Você ainda não está no céu não, meu irmão. O diabo fica louco para te deixar triste, abatido, sufocado, oprimido, arrasado. O que ele fez para poder fazer festa? Para poder... O crente, ele pensa que ele está no oásis, no spa cristão. Ele já acha que está no céu. Você tem 3 inimigos aqui ferrenhos: a carne, o mundo e o diabo. Esses 3 inimigos são ferrenhos. Se você quer ter alegria, olha que alegria, olha que prazer, vai trabalhar. Vai trabalhar, sai da sua zona de conforto. Vai lá buscar, vai lá atrás daquilo que se perdeu, aquilo que está enroscado, aquilo que está perdido. Vai enfrentar chuva, neve, calor. Vai enfrentar espinho, ferocidade de animais, perigo. Vai lá buscar, vai lá construir a sua festa, o seu prazer, a sua alegria. Aí o diabo vem, rouba, mata e destrói. E você fala assim: eu não tenho alegria. Vai lá, vai lá construir a sua alegria. A palavra de Deus está certa ou está errada? Está o quê, irmão? Certa? E aí você quer alegrias, prazeres, de braço cruzado, sem fazer nada. Dizendo: estou na graça. Está na vagabundice. Porque graça não é vagabundice não, meu irmão. Graça é atitude, é posicionamento. Não sei, Deus é que sabe. Se você não sabe, Deus também não quer saber. Deus só quer saber do que você está inteirado, do que você quer saber, do que você quer fazer, do que você quer trabalhar, do que você está interessado. Senão também não interessa a Deus. Não aceite perder. Construa a sua alegria, para que você ore e diz assim: que prazer, que alegria, que festa. Por quê? Porque Deus me capacitou, Deus me encorajou. Eu tive que me humilhar, eu tive que pôr a cara no pó, eu tive que enfrentar perigos. Enfrentei sol, chuva, enfrentei situações arredias, mas eu tive a vitória, eu alcancei a vitória. Aí o crente não quer passar por nada, por nenhum dissabor, por nada. E ele quer ter festa do quê? Está ocioso. Mas sabe o que é, pastora? Deus me deu uma vida confortável. Escuta, conforto para você é sinônimo de preguiça? Porque Deus não dá uma vida preguiçosa para ninguém. Porque tem gente que ele acha que tudo que Deus deu para ele é para ele ficar esperando a morte. Nem a morte ele não quer, porque a vida dele, na concepção dele, está tão boa. Deus não dá vida preguiçosa para ninguém. Deus dá tarefas para você realizar, coisas para você salvar, investimentos para fazer. É isso que Deus espera de mim e de você. É isso que Deus espera de nós. Deu para você entender? Amém, meu irmão? Olha para o seu irmão e diga: construa a sua alegria. Que negócio é esse? Quando eu aceitei Jesus, ninguém falou esse negócio aí para mim não. Então te evangelizaram errado. Você foi evangelizado errado. Pergunta os crentes que foi evangelizado aqui, se não foi evangelizado certinho. Então você foi evangelizado errado. Você se converteu não é para ficar de braço cruzado para esperar a morte chegar não. E nem quando você estiver no céu você vai virar um preguiçoso. No céu nós vamos fazer guerra, nós vamos batalhar, nós vamos trabalhar. Se você queria vida boa, vida mansa, o evangelho é lugar errado.
Deus nos salva da ociosidade para o trabalho. Deus nos salva para, e agora, não sei o que fazer, para dar-nos o que fazer, nos orientar. Não aceita perder, faz o que for preciso. Tem que orar, ora. Tem que jejuar, jejua. Tem que se humilhar, se humilha. Tem que fazer o quê? Faz. Tem que ficar bravo, fica. Ah, mas não é minha natureza ficar bravo. Fica, ganha aí poder do alto. Fica bravo, se imponha. Assuma um posicionamento, mas não aceita perder, meu irmão. Você não pode olhar para a situação e dizer assim, fazer o quê? O diabo veio, passou, repassou, matou, roubou, destruiu, e você? Fiquei olhando. Diga, eu preciso construir a minha alegria. Porque se você depender do mundo, do eu e do diabo, você vai só ter tristeza. Você precisa aprender a fabricar a sua alegria. Você quer ter alegria, êxito, e olhar para a sua vida e dizer, que vida conquistada, vitoriosa que eu tenho, que vida que eu construí, em nome do Senhor Jesus, pelo poder da palavra de Deus, na unção do Espírito, coberto pelo sangue, revestido do poder do alto. Você precisa construir a sua vida. Ficar de braço cruzado, se lamentando, não vira nada. Versículo de número 14. Assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Diga, Deus não tem vontade para a perda. E aí? Aí você pergunta, Senhor, qual é a tua vontade? Como se fosse uma coisa assim, um enigma. Olha a vontade de Deus. Você não perca seu casamento, você não perca seus filhos, você não perca a sua vida, você não perca a alegria, você não perca o ânimo, você não perca o entusiasmo, você não perca a saúde. Essa é a vontade de Deus, que você não perca. Essa é a vontade de Deus. Mas você está ofendido o suficiente para não, cansado o suficiente para não, desmotivado o suficiente para não. Então é hora do Espírito Santo chegar e falar, está escutando, está ouvindo, levanta, ó tu que dormes, desperta dentre os mortos, porque o Cristo está te esclarecendo. A vontade de Deus não é que você perda oportunidades de crescimento, oportunidades de melhorar sua vida como cristão, oportunidades que Deus tem aberta para você. Essa é a vontade de Deus. Aí você fica esperando com que um anjo desça e fale com você. Só que eu garanto, mas eu garanto, eu coloco tudo. O cristão que não desperta com a palavra, ele podia ter 500 anjos falando com ele, ele não despertaria. É aquilo que Abraão disse para o rico, não desperta, não desperta. O cristão que não desperta com a palavra pregada, com a ação do Espírito Santo, pode vir um anjo que ele não desperta. Não adianta. A palavra é o veículo pelo qual Deus quer despertar a cada um de nós. Parar com esse chororô, parar com esse marasmo, parar com essa situação de vítima e começar a ser guerreiro. E olhar, Deus, se o Senhor faz acampamento ao redor da minha vida, declarando que o inimigo não vai mais me oprimir, não vai ficar, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Eu também assumo o mesmo posicionamento. Se o céu não aceita perder, eu faço parte do céu. Eu também não vou aceitar. Diga amém. Não há situação perdida para Deus. Tem situação perdida para o homem porque o ser humano é preguiçoso. Mas você não é só um ser humano, diga amém. O que você é? É ou não é cristão? Você é ou não é filho de Deus? Hein? Então não aceite perder. Se Deus se acampa ao seu redor, porque você é a casa dele, Ele não quer que você perca. Porque que glória você vai dar ao Senhor? Chegou até aqui, lutou para morrer na praia. Pera um pouquinho, meu irmão. Eu não aceito isso. Você aceita? Você aceita roubo, morte, destruição do diabo? Eu vou morrer o dia que Deus quiser, não o dia que o diabo quiser me levar, e nem você.
Nós só vamos perder quando Deus olhar para cada um de nós e vir que existe alguma coisa que tem que ser tirada. Do contrário, nós não vamos aceitar nada que Satanás tente tirar de nós. Amém, meu irmão? Você acha que esse jeitinho que muitas vezes nós assumimos de bom moço, de boa moça, tipo assim, sabe? Que a gente está disfarçando, cheio de preguiça, de ociosidade, tipo, deixa como é que tá para ver como é que fica. Mas eu sou crente, sabe? O que significa, irmão, ser crente? Deixa como é que tá, deixa a coisa andando, vamos ver o que Deus fizer. O que é? Como é que é? Deus não põe a mão onde você não está com a sua. É uma regra que o céu determinou e Deus honra. Deus só põe a mão onde você está com a sua. Deus só está com os pés onde você está com os seus. É ali que Deus trabalha, é ali que Deus batalha. Então nós precisamos nos mobilizar pela minha vida, pela sua vida, pela vida da sua família. Deus não está pedindo que você vá, eu vou para a África fazer a missão. Faz a missão na sua vida que está falida. Faz a missão na sua vida, salva a sua vida, salva a sua família. Salva você do marasmo, da preguiça, do cansaço, do desgosto, das obras do diabo. Salva a sua alma. Amém, meu irmão? Missão dos anjos: estar com você. Missão do filho: salvar o que se perdeu. Sua e minha: aprender a não perder. Porque essa é a vontade do Pai. Que os anjos nos guardem, que o filho nos salve e que nós não percamos. Amém?